Olá, seguidor da Centro FM, nós estamos dando início a um novo projeto Penso Logo Pergunto. E hoje o nosso primeiro convidado é o pastor e psicólogo Bartolomeu Patrício. Nosso tema é morte, fim ou recomeço. Pastor, seja bem-vindo. Luan, grato aí pelo convite, parabéns também pelo programa 101, certamente que há de muito esclarecer perguntas, dúvidas, questionamentos que as pessoas têm. O ser humano é um ser que questiona, que tem muitas dúvidas, muitas perguntas e que às vezes não conseguem fazê-las, com medo da reprovação, com medo de uma resposta ser diferenciada. Mas eu fico feliz de estar com vocês aqui, um programa certamente muito esclarecedor. Pastor, eu vou reportar o senhor como Bartolomeu para que a gente possa ter um equilíbrio entre o pastor e o psicólogo. Tá? Dentro da psicologia e da teologia, a morte é o fim ou um recomeço? Para a teologia, eu diria que é a continuidade. Até porque, assim, o projeto de vida, dentro de um princípio da teologia cristã, é de vida eterna. A morte, ela entra como um processo de desobediência. É assim que a teologia trata, né? A teologia, ela tem a Bíblia como um manual de estudo, não é? Obviamente que a teologia busca em Deus, não é, respostas para a existência humana. E Deus responde através do escrito dele, através da sua palavra. Então é assim que os cristãos tratam a ideia da morte. Então quando o assunto é morte para a teologia, a Bíblia responde. A Bíblia oferece caminhos, até porque a morte é muito intimidadora. Não é? E a vida, Luan, ela não é apenas vista, ela não pode ser apenas observada do ponto de vista da biologia, enquanto sinais vitais. Não é? A vida vai além disso. Por isso que a morte, ela é a continuidade. Bartolomeu, agora como ser humano, como entender a morte? O ser humano, na verdade, ele tem aversão à morte. Porque, voltando aí mais uma vez à teologia como resposta dentro desse contexto, o projeto de Deus é eterno. Então, dentro desse parâmetro de Deus para o ser humano, a morte, ela nunca é bem-vinda. Ela nunca é bem-vinda. Agora, resolver a questão do homem com a morte é fundamental. Por exemplo, uma experiência pessoal, quando eu tinha 20 anos de idade, não é? Depois de conhecer assim Deus em Jesus, eu conversei com a morte. Até parece uma coisa meio louca, né? Mas eu acertei a minha vida com a morte. Porque até então a morte era essa imposição sobre a natureza humana. Para a gente conseguir contextualizar, esse teu encontro com a morte é algo literal ou algo metafórico? Ele é metafórico. Mas você teve uma experiência de quase morte? Não. Seria um... Na verdade, a experiência que eu falo assim de quase morte, como que você está colocando, é pela consciência que eu tinha de que a desobediência em mim geraria morte no meu espírito. Porque, veja, o homem ele é corpo, alma e espírito, e a morte transita por essas áreas da natureza humana. Por exemplo, o nosso corpo, ele morre. As barbas brancas que eu tenho, não é morte. A minha pele mais flácida é morte. O filósofo diz que quando o homem nasce, ele começa a morrer. Então nós temos um processo de morte diariamente. Então resolver isso é ter paz enquanto vida e não se apavorar com os processos da morte. A gente pode dizer que essa questão de ter paz enquanto ter vida seria a nossa maneira mais, como posso dizer, mais racional de se preparar para a morte? Sim, porque eu tenho que pensar sobre isso. A morte é uma agenda certa. Se eu tenho alguma coisa certa na minha vida, é a morte. Eu não tenho como negar essa realidade. Então, não trabalhar isso é viver constantemente com medo da morte, sendo apavorado por ela. Então, os sinais da morte, para mim, enquanto não resolução, enquanto não diálogo, enquanto não conversa com a morte, obviamente que a gente está falando aqui mais num campo filosófico também, é um fato, né? Vai me dar para mim um pavor. E eu posso deixar de viver, porque eu não resolvi esse fato, essa realidade junto à morte. Tá, e agora, a pessoa que tem medo de morrer, qual que é o processo de ajuda para essa pessoa? Pois é, veja só, eu disse a você que o ser humano, ele recusa a ideia da morte. Então isso gera pavor. A morte impõe respeito. Nós vivemos hoje em um período de muitas mortes. E muitas pessoas que contraíram o Covid ou a Covid, elas têm medo, na verdade, de morrer. Porque é muito ameaçador. Então, como é que eu resolvo isso? Para a teologia, você resolve isso na sua relação com Deus. Com Deus.
Então, quando eu me acerto com Deus, a morte, que é inimiga nesse contexto, não é o estágio, o ritual de passagem, ela é inimiga. Por exemplo, Jesus passou pelo processo de morte, né? Ele experimentou a morte. Então, nesse contexto, eu resolvo a minha dificuldade com a morte, na relação com ela, me acertando com Deus, ouvindo dele aquilo que ele tem como proposta de vida para mim. Veja, Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse abraço em Jesus me dá a garantia de que a morte agora não tem mais poder intimidador. Já que a gente está falando da teologia, a gente sabe que para os cristãos a volta de Jesus também é um fato já que as pessoas estão se preparando para isso, né? Perfeito. Assim como as pessoas, do modo geral, se preparam para a morte, os cristãos se preparam para a volta de Cristo. Tem a possibilidade de alguém não morrer? Falando agora em uma questão dentro da teologia. Não Sim. vou morrer, mas Jesus vai voltar. Sim, sim. Digamos que se Jesus voltasse agora, né? Então, biblicamente, né, teologicamente, nós temos passagens bíblicas que dizem a esse respeito, que alguns não passarão por esse processo de morte biológica, não é? Eles terão seu corpo completamente transformados, né? Haverá um encontro com o Senhor. Então, essa é uma palavra muito esperançosa. Se agarrar essa palavra dentro de um princípio bíblico, teológico, cristão, não é? De uma linha mais voltada para os evangélicos, digamos assim, dá a você maior tranquilidade, porque é o fator de experiência. É como você colocou, é muito metafísico hoje, é muito subjetivo. Não é? Eu não posso dizer para você de maneira concreta. Você precisa passar por essa experiência, precisa experimentar essa experiência, para que a partir daí, essa relação com a morte, essa relação com a vida, traga você paz e paz assim para a sua caminhada. Ok, morri. E agora? O que vem depois? E agora? Essa é uma pergunta bem significativa, né? Lendo um material, Luan, se dizia muito assim, se diz, né? Nós não sabemos porque ninguém veio de lá, né? Mas veio. Jesus veio de lá. A Bíblia diz que ele morreu, ele fica sepultado 3 dias e depois ele ressuscita. Para os cristãos, não existe processo, me permita colocar aqui sem querer ser ofensivo, não existe processo de reencarnação, existe processo de ressurreição. Os cristãos não creem na reencarnação, mas sim na ressurreição dos mortos. Então o meu corpo, ele será transformado. Ele será um corpo glorificado, como a Bíblia diz. E Jesus mostra isso na prática. Ele vem, ele volta desse mundo pós-morte. Não é? Agora, nas Escrituras, nós temos uma ideia da vida pós-morte. O autor aos Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, porque é uma sentença de Deus. É assim que a linha teológica pensa sobre vida pós-morte. E depois disso, nós temos aquilo que a Bíblia chama de paraíso. É aí que eu quero entrar. Então, quer dizer, morreu para o cristão, obviamente, o juízo, como você citou Sim. agora, mas aí o paraíso, então, seria um recomeço. Sim, seria recomeçar, restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Deus, quando cria o homem, ele cria a mulher, eles colocam o homem no paraíso. E eles habitam ali, eles usufruem de tudo de melhor. Não há ali, como diz em Apocalipse, porque veja, é uma restauração, é recomeçar de novo, é retomar uma caminhada que foi partida, que foi interrompida pela desobediência do homem. A desobediência do homem gerou nele morte. Essa é a sentença de Deus. Você pode aproveitar de tudo que você tem aqui, mas dessa árvore você não pode comer. Ok, então vamos no olho do furacão. O Éden, o paraíso que a Bíblia relata, seria um espaço físico, um outro planeta, ou um espaço espiritual, um outro plano? Há muitas linhas de pensamento sobre essa questão. Não é? Alguns acreditam que essa terra que nós estamos será batizada, haverá um novo céu e uma nova terra, e eles acreditam de forma concreta. Como é que eu penso em relação a isso, né? O que é que me diz a Escritura a partir da minha interpretação? Que está ligado aos fatores da consciência. É uma consciência, para mim o paraíso, é uma consciência que não vai mais sentir dor, que não vai ter mais nenhum problema de limitação, que não vai encontrar processos de separação, que não vai encontrar processos de adversidade. Haverá um gozo eterno. Porque se diz muito que o paraíso ou o inferno, não é? Que é uma outra faceta aqui, a gente está conversando de vida pós-morte, e tem esse outro lado também,
não é? Que é o inferno, que é um local assim de tormento, de dor, de sofrimento eterno. Até aí tem a polarização, né? Exatamente, exatamente. Veja, a ideia do inferno ele pode ser atemporal, mas ele pode ser temporal. Eu posso viver um inferno aqui nessa terra. Pastor, há comunicação entre pessoas que já morreram e pessoas que ainda estão vivas? Olha só, o que a Bíblia fala é que não. Nós temos uma parábola, não é, que se trabalha essa condição, não é? De uma pessoa que conversa com a outra. Ela está morta, né? E ela conversa com a outra. Na verdade, a parábola ali não é uma parábola doutrinária, simplesmente. Esse é um fato que acontece. Não é? Até porque assim, há uma separação nesse contexto desse mundo que nós vivemos e o mundo eterno. Então veja, essa ideia de conexão do mundo eterno com o nosso mundo, biblicamente, não é permitido. Mesmo que temos algumas passagens, mas que não são passagens doutrinárias. Eu não posso pegar aquilo como uma verdade absoluta. Eu preciso de interpretação. E a Bíblia é assim, Luan, Bíblia se explica com Bíblia. Então você tem outros textos que dizem que não é possível. Pastor, aconteceu um fato uns dias atrás, onde uma pessoa me relatou que um familiar seu estava recebendo visitas de um espírito, né? O espírito estava vendo pessoas que já faleceram e tal. Como explicar isso? Bom, vou voltar àquele ponto lá de algumas linhas doutrinárias que trabalham essa realidade. Eu particularmente não creio assim. Para mim, esses espíritos, na verdade, são espíritos travestidos. A Bíblia diz que, claro, isso é muito forte que eu vou falar agora, sem querer assim ser abusivo, a pessoa que pensa assim, eu tenho que respeitar, né, essa consciência religiosa. Aliás, hoje é dia da consciência, né, do respeito à consciência da religião. Né? Então você pensa de uma forma e eu lhe respeito pela sua forma de pensar. Mas como o programa traz uma proposta de esclarecimentos, e a gente está aqui também para isso, não é? Eu penso que, na verdade, Luan, há uma ideia de travestismo aí. Jesus diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Ele tem essa capacidade, não é? Então, no caso, quando o Satanás, no caso, foi expulso do céu com uma parte dos anjos, esses anjos se tornaram anjos caídos e automaticamente seriam esses anjos que se tornariam esses espíritos? Sim, perfeitamente. Uma terça parte. Por outro lado, eu queria também assim buscar o auxílio da psicologia. Não é? A mente humana é uma mente extremamente criativa. E dependendo da carência do indivíduo, ela pode criar uma imagem, ela pode criar um som, ela pode criar uma companhia que diz respeito àquele ente querido que partiu para outra vida, que faleceu, que morreu. A mente humana ela trabalha esses processos, porque há uma dor muito grande e a gente vai criando isso, a gente sonha. Não é? Os sonhos têm a ver, nesse contexto que eu estou falando da psicologia, com o desejo, com a necessidade, com a carência de ter o outro ali perto de você. Em algumas religiões a gente trabalha com o terceiro olho, ou o mundo espiritual aberto, né? Existe isso dentro da teologia, dentro do mundo evangélico? Dentro da teologia cristã, não. A teologia cristã, veja, apesar da gente ter muitas interpretações, não é? Que eu diria assim, é uma faca de dois gumes, ela pode nos ajudar, porque é a partir das questões aqui, das perguntas que a gente vai chegando a conclusões, que a gente vai se aproximando mais da verdade. Veja, eu não sou o detentor da verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, e é a verdade que liberta. Os gregos, eu gosto muito disso, os gregos eles diziam assim, que quanto mais conhecimento da verdade, mais liberdade você teria. Então essa aproximação de Jesus me dá liberdade de algumas crenças que não tem nada a ver com a minha fé, ou com a fé que é a teologia, que a Bíblia nos apresenta. E delas eu fico livre, porque essas coisas nos prendem de maneira tal que não nos permite nos aproximarmos de Deus através de Jesus Cristo, já que Ele é o caminho, Ele define ali, Ele não abre essa outra oportunidade. Então essa espiritualidade de um terceiro olho totalmente aberta, eu diria para você que são, talvez quem saiba, espiritualidades coadjuvantes, que podem até me encantar, que podem até apaziguar o meu coração e a minha mente, mas não resolve o meu problema. E aí, voltando à ideia da morte, não resolve o meu problema, as minhas questões relacionadas à morte. Então, eu penso que a gente tem que ter um pouco de cuidado, de cautela. E não custa nada você pesquisar um pouco mais, buscar um pouco mais. Até porque o indivíduo, com as suas necessidades, com as suas carências, ele bate em tudo que é porta.
E aquela que for mais convincente, aquela que for mais significativa, aquela que for mais interessante para ele naquele momento, que aparentemente trouxer uma certa paz, é aquela na qual ele vai se apegar, porque ele está precisando disso. Meu familiar faleceu. Tem algo que eu aqui nesse plano posso fazer por ele? Não. Para a teologia cristã, de uma linhagem, eu vou se repetir, mas evangélica, não. Vou trazer o texto lá do autor aos Hebreus. Depois da morte, será-se o juízo. Não é? Na parábola que eu contei para você, que há esse diálogo, né, um dos diálogos é esse. Não é? É que a gente tem um tempo aqui para se preparar, a gente tem um tempo aqui para pensar sobre isso, para aceitar a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, a proposta de Deus. Mas depois da morte eu não posso fazer absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. É difícil falar isso, é triste falar isso, porque humanamente falando nós queremos sempre ajudar o nosso próximo, e principalmente os da nossa casa, da nossa família. Então, às vezes, esse desejo de querer fazer alguma coisa está exatamente ligado a um processo de ausência enquanto vida, enquanto relacionamento. Eu não fiz, eu não realizei, eu não ajudei. Então, quando a pessoa morre, automaticamente esses processos de culpa, eles são manifestos. E aí há uma tendência que eu possa espiritualizar, não é? Talvez acender uma vela, talvez fazer, não sei, uma penitência, não sei. A gente vai criando possibilidades. Mas, biblicamente, não há absolutamente nada que diga que eu posso fazer. Aí eu posso ver você mesclando a teologia com a psicologia. Sim, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Porque é tênue demais entre a psicologia e a teologia, mesmo que, ao mesmo tempo, sejam totalmente avessas e distantes uma da outra. Não é? Por exemplo, a psicologia, em uma linha da psicologia, não existe pecado. O que há são transtornos, né? São relacionamentos assim que foram tóxicos. E por conta disso eu tenho um comportamento às vezes abusivo, agressivo, devasso. A teologia não, já trata esses tipos de comportamento, não é, como sendo algo pecaminoso. Pegando inclusive textos bíblicos como Isaías 51, em pecado me concebeu minha mãe. No Gênesis nós temos uma história muito interessante, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Depois que Adão e Eva eles pecam, no capítulo 5 de Gênesis, vai dizer que Adão e Eva teve filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E ali não é uma questão estética. Os filhos de Adão pareceram com ele e pareceram com Eva. Não é isso. Está falando da essência. Agora os filhos de Adão e de Eva são pecadores. E aí Isaías tem essa percepção, quando ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Dentro disso que você está falando, Bartolomeu, a primeira morte que aconteceu, que você tem registro, foi a de Caim? No caso, Caim, na verdade, morte biológica, né? Porque quando Adão e Eva eles pecam, eles morrem espiritualmente. Ok. Não é? Mas a morte biológica ali é fruto exatamente da morte espiritual, desse rompimento do homem com Deus. A morte, no caso, espiritual, mas aí, no caso, a morte carnal seria de Abel, no caso, a Caim matando Abel. Sim. É a ira que se manifesta, né? Porque até então, no estado de pureza, no estado assim de transparência da alma, na relação de Adão para com Eva e os dois e ambos para com Deus, antes do pecado, não havia nenhuma desavença. Havia uma concordância, havia uma harmonia entre o homem e o seu Criador, entre o homem e o homem, entre o homem e a natureza. Depois da desobediência, né, que a gente chama de pecado teologicamente, é assim que a Bíblia trata a desobediência do homem, muitas coisas acontecem. Né? As ervas ficam daninhas, começam a criar abrolhos, os animais têm uma natureza agora selvagem, o homem fica irado contra o outro homem, e é por isso que Caim vai e mata Abel. Ele não consegue suportar, né, os deleites de Abel, não consegue suportar a vida que ele estava levando. E a gente vê isso no dia de hoje. Às vezes você não conhece uma pessoa, mas dela tem inveja. Não é? Mas não suporta o sucesso dela, mas não suporta o crescimento dela. Veja, isso é fruto de uma natureza indomável, de uma natureza pecaminosa, de uma natureza marcada pela desobediência. Marcada pela desobediência. Antes da desobediência, esse tipo de pensamento, de sentimento não existia. Depois dele, aí sim, os processos de morte, eles são manifestos. Para pastor e psicólogo Bartolomeu Patrício, a morte é? Possibilidade de vitória. Porque a morte será o último inimigo a ser vencido. Não é? Será o último inimigo a ser vencido.
Jesus vence a morte por nós e nós também venceremos a morte quando ressuscitaremos dentre os mortos. Certo, pastor Bartolomeu, pastor e psicólogo, inclusive, quero te agradecer muito, né, por estrear o nosso quadro aí, Penso, Logo Pergunto. Quem quer te encontrar, te seguir, como é que faz? Então, eu tenho um Instagram, Luan, @prbartolomeu, @prbartolomeu. Na nossa tela aqui, inclusive. Isso, e por telefone é o 49, né, que é o DDD regional, 984 24 23 41. Só repetindo, 984 24 23 41. Muito bem, esse foi o pastor e psicólogo Bartolomeu Patrício. A gente volta com o Penso Logo Pergunto. Até mais!